e a gente volta a conversar com o soteropolitano, arquiteto e professor Paulo Ormindo sobre a nossa querida cidade. O senhor estava falando sobre essa vizinhança, sobre esse olhar mais amplo para resolver os problemas da capital, ou seja, a vizinhança importa muito. Quais são os outros aspectos disso? Eu falei da questão metropolitana. É muito importante a articulação viária, a questão do saneamento, a questão de alguns serviços e tudo mais. Mas há uma escala que é mais imediata, urbana. E aí nós temos duas questões. A primeira questão, para nós captarmos dinheiro para a cidade, nós temos que ter um banco de projetos. Projetos que foram já feitos anteriormente, estão engavetados, ou outros que vai se tentar, o que se quer desenvolver agora. E no momento que o governo federal abre a oportunidade de financiamento, você já tem o projeto pronto a apresentar para receber, não é? Essa é uma questão. Então, nessa linha de projetos, eu tenho projetos setoriais, que são projetos como o da mobilidade, que agora está sendo encaminhado para o metrô, para articulação com ônibus, VLT, não sei o quê. E tem também projetos, eu diria, distritais. São áreas, problemas da cidade. Como você tem, por exemplo, o chamado miolo, que é essa região entre a BR-324 e a paralela, que é uma parte da cidade que se desenvolveu de uma maneira muito sem ordem, sem coisa nenhuma. Tem problemas muito graves ali para resolver. Subúrbio ferroviário, um subúrbio com grandes conflitos sociais, criminalidade é outro. Você tem que fazer projetos específicos para isso. A orla seria outro, o centro histórico, a cidade embaixo e tudo mais. Agora, nós temos também intervenções externas, que é preciso ter atenção. Eu acho que a maior intervenção, pelo menos em perspectiva, é a criação dessa ponte que está se pretendendo fazer para Itaparica. A ponte para Itaparica, se a gente toma um raio de 90 quilômetros, nós temos a região metropolitana hoje, e dentro desse igual raio eu tenho aqui 16 municípios. Eu vou ter aqui uma população de 1.200.000, mais ou menos, que vão utilizar os serviços de Salvador. Então, Salvador hoje já presta serviço com a população que gera renda, gera impostos em outros municípios. Aumenta mais. Essa coisa de dizer que você vai expandir para cá não é correto. Porque Salvador tem uma centralidade que ela atrai muito mais. Qual é a atratividade que tem tem Santo Antônio de Jesus? Não tem. Ninguém vai morar lá porque quer. A ponte é uma ponte que, inclusive, tem um vão móvel. Isso significa que para passagem, por exemplo, de uma plataforma de petróleo que está sendo construída em São Roque, esse tráfego vai interromper. Além do mais, você tem um tráfego muito grande da BR-101, da BR-116, que vai cruzar Salvador para ir para o litoral norte. Não só porque essas populações do interior que não têm praia vão querer vir para o litoral norte, como também porque os grandes investimentos industriais estão no litoral norte. É o Copec, é a Ford e hoje uma ligação muito cômoda, fizeram agora a ponte Gilberto Amado, né, para Aracaju e para Sergipe do modo geral. Então a cidade vai sofrer a passagem de tráfego muito grande. Eu vou mostrar uma outra imagem, que é a imagem da ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói passa 140.000 veículos dia. Isso você pode imaginar que são ônibus, caminhões e tudo mais. E é uma ligação somente para uma cidade. No caso baiano, no caso de Salvador, essa ligação é sudeste e nordeste. Esse caminhoneiro que hoje ia à Feira de Santana para depois voltar para Salvador, ele vai preferir atravessar por aqui. Agora vai chegar o quê? No centro de Salvador, em São Joaquim. Então você pode imaginar o tráfego em Salvador, essa questão, como vai ficar tremendamente prejudicado. Já é, né, Já professor? O que nós estamos defendendo é uma envolvente da Baía de Todos os Santos. Isso deflagraria turismo náutico, uma série de atividades nessa margem. Agora vocês veem aqui nesse desenho, hoje para você chegar em Itaparica de carro, você tem que fazer todo esse percurso. Com esse percurso eu reduzo isso para 1/3 de trajetória. E posso fazer isso em 1h20, 1h30 no máximo. Se você considerar que a frequência do ferry-boat é meia hora
e a travessia 45, 50 minutos, é a mesma coisa. Essa é uma via livre, com um custo muito menor e com benefício para todas essas cidades, o turismo e tudo, para o turismo e tudo mais, muito maior. Então, essa é uma questão que a sociedade baiana tem que discutir. Bom, essa via envolvente, eu vou mostrar o último exemplo aqui, é uma via que, além dessa questão turística, ela integraria todos os polos industriais que nós temos à margem da Bahia. Começando pelo Copec, pelo Porto de Aratu, pelo CIA, depois eu tenho Mataripe, eu depois venho aqui, não está assinalado, uma estação de regaseificação que vai ser feita, uma ilha artificial, mas com a ligação para a terra. Depois eu tenho aqui o estaleiro de São Roque. Ora, você tem essa possibilidade depois de se articular, inclusive, para essa ferrovia leste-oeste, para Porto Sul e tudo mais. E não essa coisa de uma ponte que se interrompe, porque para passar uma plataforma dessa, são plataformas rebocadas e com rebocadores menores laterais para ela não bater num pilar. É uma operação muito demorada. A gente conhece, por exemplo, quem está aqui no Recôncavo, Cachoeira, quando vai passar o trem, o tempo que demora, que não pode passar nem coisa nenhuma. A ponte aqui, para dar um outro exemplo baiano, né, foi feita uma ponte com vão móvel no São Francisco, em Petrolina e Juazeiro, e nunca funcionou. Ela está baixa, porque é uma interrupção, cria um mal-estar tremendo. Eu acho que esse é um problema que a sociedade soteropolitana tem que discutir. Você ouviu o professor que deu essa aula pra gente. Você tem que se inteirar disso. A ponte, a estrada, o que é melhor, essa cidade é nossa. Então, pra gente parabenizar Salvador nessa data especial, eu acho que pensar nisso tudo que o professor falou é de fundamental importância. Professor, eu quero te agradecer. Muito obrigado. E a atenção dos nossos ouvintes. Isso é só um dos aspectos dessa ponte, tem milhares. O professor, a gente poderia passar o dia aqui falando. Então se interesse, se intere, procure saber o que é está acontecendo. Vamos cuidar bem de Salvador. A gente vive aqui.